Hoje vamos falar um pouco sobre os saberes docentes, segundo o livro do Tardif, Luiz Tardif, tá? Então vamos à frente. Vou começar com uma frase aqui, que foi retirada do livro do Tardif e que representa muito o que a gente vai falar aqui no primeiro momento sobre os saberes docentes. Ó, se uma pessoa ensina durante 30 anos, ela não faz simplesmente alguma coisa. Ela faz também alguma coisa de si mesma. Sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade. E uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação profissional. Se você pensar, desde quando você começou a dar aula, quais quais mudanças e quantas mudanças foram ocorrendo na sua forma de lidar com esse seu objeto de trabalho, você vai ver que esse processo que foi acontecendo aí ao longo de toda a sua existência aí como educador e o quanto essa forma de se moldar essa profissão molda também a sua própria personalidade, a sua própria identidade, tá? Então vamos continuar. Então, como nós colocamos na frase anterior, ao longo do tempo, os seus saberes vão sendo construídos, esses saberes docentes, tá? Você tem que aprender a trabalhar, tá? Usando essa formação teórica que você teve e a formação prática para conseguir dar suas aulas e ser eficiente naquilo que você está fazendo. Aos poucos, ao longo dos anos, você vai tendo uma assimilação progressiva dos saberes necessários para essa atividade, tá? Os saberes são gerados e baseados no próprio processo de trabalho. Então, enquanto você trabalha, você observa as necessidades e vai se adequando a essas necessidades que surgem, tá? Saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana. No dia a dia, na sua sala de aula, que você vai ter esses seus saberes que você já tem, docentes, e aqueles que você vai construir, vão ser mobilizados e vão ser empregados no seu dia a dia. O saber pode ser definido como as competências, as habilidades ou aptidões, as atitudes do docente, o saber fazer do docente em relação ao seu trabalho, o saber ser, porque a própria pessoa do educador, do professor, está também inserida nesse trabalho e ele é construído pela experiência ao longo dos anos. Saberes docentes são de diversos tipos, tá? Tem aqui algumas locais de proveniência desses saberes. Nós temos os saberes pessoais dos professores, que vêm da família, o ambiente de vida, a educação no sentido lato. Essa é uma aquisição desses saberes pessoais dos professores. Tem saberes provenientes da formação escolar anterior, tanto na educação básica quanto no ensino universitário, tá? Saberes provenientes da formação profissional para o magistério também, que são o próprio curso de licenciatura que o professor fez. Nele vão ter alguns saberes que vão vir decorrente dessa formação, saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho. Então, os livros didáticos e os programas aqui, que nem a São Paulo Faz Escola, Currículo Paulista, eles vão também trazer alguns saberes, parte dos saberes que você utiliza na sua prática provém deles, tá?
saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. Então, dentro da sala de aula, da escola, do contexto geral que você tem, você vai criando, vai construindo alguns saberes também, tá? Você tem os saberes para a gestão da sala de aula, tem os saberes em relação à burocracia que você que tem que dar conta, por exemplo, fazer a chamada, fechar médias, fechar as notas, é, os locais que você pode ir na escola, quais os materiais que você tem para você utilizar, como utilizar esses recursos, tudo isso são saberes dessa própria experiência profissional, certo? Todos esses saberes vão estar integrados aí na forma como o professor age na sala de aula, no seu contexto de trabalho. Então, tanto os saberes que vêm lá da sua experiência pessoal, quanto os saberes que vêm da sua formação é, em questão de estudo mesmo, quanto aqueles saberes que vêm da sua prática como docente. Todos eles são integrados, heterogeneamente constituídos, mas todos integrados dentro da sua prática docente. Então, falando sobre essa construção desses saberes docentes, esses saberes docentes não são inatos, né? Você não nasce já sendo um professor, tá? Eles vêm da socialização com a família, os grupos, amigos, escolas. Lembra que eu falei no slide anterior que esses contextos influenciam aí toda essa interação do professor com os diversos grupos que ele frequenta, também trazem saberes para eles, que são saberes que ele também utiliza aí na vida profissional. Da escola, ele tem vários anos que ele está lá na escola como aluno. Nesse tempo que ele está como aluno, observando a prática de outros docentes, e também dos gestores e de toda a relação com a escola, também influencia no que ele vai entregar depois, mais para frente, como professor. E essa construção dos saberes docentes constrói a identidade pessoal e social do professor, tá? Tanto com ele mesmo, quanto ele dentro de um contexto social, é, vai ter marcas dessa profissão do professor docente. Aqui tem uma parte no livro que mostra algumas pesquisas que eles fizeram com futuros professores e algumas coisas que eles perceberam, tá? Isso pesquisa feita no contexto é, europeu, tá? Embora seja feito no contexto europeu, muitas coisas são muito similares ao que acontecem aqui no nosso país também, tá? Então, o que os professores falaram? Os professores estavam rejeitando a ideia de que os alunos estejam sendo passivos quando ouvem o professor, que a questão, como o professor aprendeu com a aula expositiva, tá? E se apaixonou ainda pela profissão com uma aula expositiva, ele acha que os alunos também, assistindo aquela aula, eles não estão sendo passivos, eles estão sendo ativos, porque aquela aula expositiva ativou alguma coisa dentro desse professor, o interesse pela matéria e tudo mais. Lembram-se de aulas expositivas em que o professor apresentava o conteúdo de tal maneira que despertava e mantinha o interesse dos alunos. Então, o modelo de professor que, que esses docentes aqui, nesse ano, em 2012, né,
Provavelmente a pesquisa foi feita um pouco, as pesquisas foram feitas um pouco antes disso, mas vamos dizer aqui pelos anos 2000, tá? É, ainda tinha essa crença de que a aula expositiva era o melhor, porque era o que o professor tinha visto na experiência prática dele como aluno, como uma coisa que dava certo, tá? E foi o que chamou a atenção desse professor para ele ser professor. Julgam que seus futuros alunos não serão capazes de compreender os livros didáticos ou textos por si mesmos. Confiam muito bastante na necessidade de ter esse professor como mediador aí, embora não use esse termo mediador, não foi colocado no livro, né? Não está no contexto da pesquisa, mas eles veem o papel importante do professor para que o aluno consiga compreender os textos a que são expostos. E o saber de ensinar seria derivado da personalidade do professor inato. Isso é curioso. É que muitos professores que foram entrevistados, eles não sabem dizer quando eles se tornaram professores, no sentido assim, de que a, a motivação para se tornar professores veio lá de trás, de quando eles eram alunos. Então, o que parece para eles é que sempre eles foram assim, sempre eles gostaram de ensinar, sempre tiveram a personalidade é, própria para ser professor, mais desinibido, etc. Então, muitos colocam com essa ideia de que o ensinar para eles foi algo inato, quando eles nasceram diferentes, com uma vocação para dar aulas. Tempo e saberes docentes. Ó, o saber docente vai ser construído aí ao longo do tempo, tá? O professor vai construir ao longo da carreira. Ó, o principal fator no desenvolvimento dos saberes docentes ao longo da carreira é o tempo. Limitação. Uma limitação dessa construção dos saberes docentes são os professores em situação precária. Interessante isso que foi colocado no texto, que parece muito o que acontece no Brasil, né? Apesar de ser uma pesquisa feita na Europa, esses professores em situação precária seria o quê? Aquele professor que não pode se fixar numa escola, né? Que ele tem que ficar indo cada ano para uma escola diferente, tá? Por questão de não ser efetivo muitas das vezes, né? Ele é um professor que geralmente não tem como acompanhar a turma o ano inteiro, às vezes você vai pegar uma licença, por exemplo, fica pouco tempo, quando está pegando jeito com aquela turma, ele perde a turma e tem que passar para outra turma. Eles não têm continuidade com os alunos ao longo dos anos, né? Você pegou os alunos é, lá no sexto ano, é, e você não vai poder pegar no sétimo, no oitavo, ter um percurso aí de formação junto com eles. Você vê o começo do seu trabalho, mas você não vê o final no, o resultado daquele trabalho. É, tem que dar aula de muitas disciplinas, também outra questão que é uma situação precária que você acaba. Cada disciplina que você vai dar, você tem que reaprender é, aquele conteúdo e criar técnicas e saberes de como ensinar aquele tipo de conteúdo. Então, muitas vezes o professor parece saber menos
da matéria, porque passa a impressão de saber menos da matéria, porque ele tem que pegar várias disciplinas, cada ano está dando uma disciplina diferente, ou às vezes no mesmo ano está dando várias disciplinas. E para cada disciplina que ele está dando, tem toda uma preparação que ele tem que fazer para poder dar aquela disciplina, tá? Outra colocação que puseram, mudança de escolas e de rotinas, acabei já falando, né? Falta de continuidade com os alunos e disciplinas diversas, já falei, na verdade. Então, são problemas que prejudicam a construção desses saberes. E também tem mais um que foi colocado, que conforme você vai construindo esses saberes, você tem reconhecimento também dos pares em relação à sua competência. Essa parte de reconhecimento dos pares em relação à sua competência fica prejudicada também quando você tem que ficar mudando de escola direto, porque sempre você é novo ali naquele contexto. Então sempre estão te conhecendo. A importância da rotinização. As rotinas são meios de gerir a complexidade das situações de interação e diminuir o investimento cognitivo do professor no controle dos acontecimentos. Aqui ele coloca uma coisa importante. Lembra que eu falei que cada disciplina que você vai dar, você tem que construir saberes em relação ao conteúdo daquela disciplina, a forma de se trabalhar com aquele conteúdo, quais as técnicas que você vai usar para aprendizagem e tudo mais. Então, aqui ele fala que o professor, quando é um professor contínuo, que está na mesma escola, com salas da mesma disciplina, o que acontece? No início da carreira, o professor vai ter muito mais trabalho, tem um trabalho imenso para conseguir organizar essas coisas, que ele tem que estudar um monte de coisas para conseguir se adequar ali na escola, tá? Então, o foco dele vai estar mais no, no material, na matéria em si, nas coisas estruturais, do que propriamente no próprio aluno. Quando esse professor repete esse ciclo mais vezes, dando a mesma disciplina, a mesma escola, com alunos que seguem mais ou menos o mesmo ritmo ali. Não que os alunos são iguais, mas só que a diversidade também fica comum. Você já sabe, você sempre vai ter o aluno mais agitado, o aluno com dificuldade, o aluno. E isso dentro de o aluno que tem mais facilidade, tudo isso vai ter dentro das salas. E você se acostuma um pouco com esses perfis. Então, tendo já preparado, feito a fase de estudo, a fase de definir o método que você vai usar, tudo mais, fica mais automatizado você em sala de aula. Então você já sabe, você olha aquele tema, você vai lá, vou trabalhar logaritmo, vamos dizer. Você já sabe todos os passos que você vai dar para ensinar logaritmo para aquele aluno, que livro você vai usar, que atividades você pretende fazer, o que você pode fazer para tornar mais concreto aquele conteúdo. Então, está tudo meio pronto na sua cabeça. Então, você não precisa tanto dessa fase de preparação. E você se libertando um pouco dessa fase de preparação, você foca mais no aluno, né? Então você pode focar mais na aprendizagem do aluno, porque você
é, outras coisas estão rotinizadas, e com essas coisas rotinizadas, essas coisas sempre parecendo iguais, você não tem que gastar tanta energia mental e física para que tudo dê certo ali na sua aula. Só falando um pouco do anterior, como eu disse, essa rotinização é difícil de acontecer com os professores que têm essas situações mais precárias, né, em relação ao emprego deles. Fundamentos do ensino. Ó, fundamentos do ensino. Existenciais, sociais e pragmáticos. Existenciais porque o professor pensa com a vida, sua própria existência, seu próprio eu está dentro da sua profissão. Então você pensa as diversas demandas que você vai ter ali, também com a sua experiência de vida, tá? Sociais, porque provém de fontes sociais diversas. Lembra que pode vir da família, pode vir da igreja, pode vir da escola que você frequentou, pode vir de algum curso que você fez. Tudo isso se junta nessas as fontes sociais diversas. Pragmáticos, pois saberes que servem de base para o ensino estão intimamente ligados quanto ao trabalho e quanto à pessoa do trabalhador. Então, você tem outros saberes, outros fundamentos do ensino que são bem práticos, né? De como realizar algumas coisas na prática. Por exemplo, organizar uma feira de ciências é uma coisa bem pragmática, né? Então, é isso. Todos esses são fundamentos, são essenciais para o ensino. Pedagogia. Tem um capítulo falando mais sobre a pedagogia. E o que ele coloca? Ele coloca que... Vou passar primeiro essa parte aqui, depois eu falo mais detidamente. Ó. Pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Tecnologia utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho, os alunos, no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado, a socialização e a instrução. Essa pedagogia engloba transposição didática, conhecimento da matéria e conhecimento pedagógico da matéria, gestão de classe, motivação do aluno, relação professor-aluno, etc. Tudo isso vai estar nessa pedagogia. O que põe como diferencial? Que toda profissão tem que ter alguma estrutura teórica firme que a sustente, né? Para que seja considerado uma profissão. Então, no docente, que nós temos de estrutura é essa pedagogia. Então, essa é uma parte também dos saberes docentes que é importante para que nossa atuação como profissional não seja só intuitiva, que ela também tenha fundamentos teóricos, que esses fundamentos teóricos nos ajudem aí a dar uma aula melhor, a entender o que acontece nos processos, conseguir raciocinar e refletir sobre as diversas situações que acontecem de uma forma mais eficiente, eficaz e fundamentada, né? Então, aí sobre os saberes profissionais, retoma de novo, olha, eles são temporais, eles vão construindo ao longo do tempo todas as experiências que você passa, as experiências boas, as experiências ruins, principalmente as ruins,
porque as experiências ruins também marcam bastante, fazem a gente procurar formas de tentar resolver aquilo, superar, não é? Então, essas são temporais, vão acontecendo ao longo do tempo. São plurais e heterogêneos, porque vêm de vários campos, que nem, vamos dizer, conheço professora que trabalha na escola e tem um coral, né? Esse coral, ela não necessariamente ela estudou sobre coral lá na formação básica dela. Talvez a experiência dela de coral na formação básica seja só teórica. Só que ela está trabalhando com coral com os alunos porque ela teve uma experiência na igreja que fez com que ela tivesse essa facilidade para lidar com esse coral. E ela trabalha com coral. Então, esse saber veio de outro local, que não é o local, não é propriamente o curso de formação dela, mas que apesar de vir de outro local, também compõe os saberes docentes dessa professora e ela utiliza esse saber que é plural, que é heterogêneo dentro da aula dela, tá? São personalizados. Cada um constrói os saberes de uma forma única. Então, os meus saberes são diferentes dos saberes da Maria, tá? A Maria pode ter saberes provenientes de locais diferentes dos meus, pode ter saberes diferentes. Nem ele, Maria pode saber tocar violão, por exemplo. Eu não sei tocar violão. É uma coisa que eu não vou usar na minha aula, né? É, eu posso ter mais afinidade com fazer experimentos e tudo mais, e talvez a Maria não faça esse tipo de coisa, tá? Talvez porque a área dela não demanda esse tipo de situação. Ou, ou por outro motivo qualquer, porque nossos saberes foram construídos de formas diferentes, porque nós temos experiências de vida diferentes, tá? São situados, são usados em determinado contexto, tá? O saber é um saber a partir do momento que ele pode ser usado na minha prática e ele é usado em contextos reais, né? E carregam marcas do seu objeto, o ser humano. Como nós trabalhamos com o ser humano, então todas as relações que envolvem o ser humano também estão envolvidas nesses saberes profissionais. Problemas da formação. Aqui se fala um pouquinho dos cursos de formação, quais os problemas que se encontram nesses cursos, que eram que eles deveriam estar implementando esses saberes dos docentes. E às vezes isso não acontece. Por quê? Aqui, ó, são idealizados segundo uma lógica disciplinar e não segundo uma lógica profissional, centrada no estudo de tarefas e realidades do trabalho dos professores. Então aqui faz uma crítica aos cursos de formação que não consideram a realidade do trabalho do professor. Porque às vezes é uma coisa tão abstrata que o professor está estudando que ele não se incorpora aos saberes docentes, porque não encontra essa associação que é necessária para que a aprendizagem ocorra e para que mudanças atitudinais também ocorram, tá? Outro ponto de dificuldade é que trata os alunos como espíritos virgens e não leva em consideração suas crenças e representações anteriores a respeito do ensino. De outro modo,
também leva, tem a ver com não levar em consideração o que o professor traz, né? Então, o professor já vem com as suas crenças, com as representações a respeito do ensino e tem que trazer essas crenças para trabalhar a partir delas. Não, não tem como. É difícil, muito difícil você conseguir tirar, mudar uma crença, né? Uma representação. E como não dá para você bater de frente, porque senão é, não vai dar certo, então você tem que considerar as crenças e representações e a partir dessas crenças e representações você construir os novos conhecimentos. Aqui a referência bibliográfica do Tardif, né? Que os capítulos 2, 3 e 7 eram para estudar para esse concurso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Peço mais uma vez que quem chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe um likezinho aí pra gente, porque isso conta bastante na nossa motivação para continuar fazendo esse trabalho. E boa sorte para vocês no concurso.